Olá, bem-vindo de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar todas as regras da ABNT relacionadas à formatação de ilustrações, vou te ensinar a fazer a lista de ilustrações do seu trabalho acadêmico e também vou te mostrar todas as regras na prática usando o Google Docs. Eu fiquei muito surpresa com o volume de dúvidas que vocês têm sobre esse assunto, então nesse vídeo eu vou tentar esclarecer as principais dúvidas e eu também vi muita informação divergente na internet, seja no Google, no YouTube, então nesse vídeo eu vou fazer diferente. Eu vou colocar aqui embaixo o print das normas e você pode pausar o vídeo e ler com seus próprios olhos, não precisa acreditar na minha palavra. Para você que não me conhece, meu nome é Tanara Vogel Pinheiro, eu sou professora, doutora, orientadora e eu tenho diversos vídeos no meu canal falando sobre regras da ABNT, então se você gostar desse vídeo, não deixe de conferir os outros e de se inscrever para ser notificado sobre os próximos vídeos. Tem vídeo novo toda semana aqui no canal. Mas então vamos lá para o vídeo de hoje. Toda essa aula vai estar baseada na NBR 14.724 de 2011 e ela já começa definindo o que é uma ilustração. Então, ilustração, segundo a ABNT, é a mesma coisa que imagem. É algo que ilustra ou que elucida o texto. E aqui no tópico 5.8, a ABNT vai nos dizer alguns dos tipos de ilustrações que são possíveis de ter no nosso trabalho acadêmico. Então, pode ser um desenho, um esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, retrato, figura, imagem, entre outros. Então, existem ainda outros tipos, só cuidado que aqui não entra a tabela. As tabelas vão ter normas próprias, de acordo com o IBGE. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre todas as normas para você formatar as tabelas do seu trabalho. Então, tirando tabelas, praticamente todas as outras figuras vão estar aqui nessas regras de ilustrações. E aí, como que a gente vai fazer para inserir essa imagem no trabalho de vocês usando o Google Docs? Primeiro, salvem essa imagem na área de trabalho ou em alguma pasta do computador de vocês, e aí vocês vão vir aqui em Inserir Imagem, fazer upload do computador. E aí vocês vão buscar aonde vocês salvaram essa imagem e ela vai inserir automaticamente. Outras opções também, vocês podem buscar essa imagem do Google Drive, do Google Fotos ou da câmera de vocês, mas o mais fácil é salvar ali na área de trabalho e aí fazer o upload aqui do computador. E aí nessa parte que a gente está fazendo de inserir a imagem no texto, eu quero trazer uma outra regra ABNT que também é bem importante, que diz que essa ilustração ela deve estar citada no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere. Aqui a ABNT não diz como deve ser essa citação, e eu vou trazer para vocês o que eu vejo que é o mais frequente. É muito usual que primeiro a gente cite a ilustração no texto e depois a gente apresente essa imagem. Então essa ordem para mim é muito importante e tem muitas pessoas que apresentam isso como uma regra ABNT. Na verdade, a ABNT não traz isso em nenhuma das suas normativas, mas é algo que realmente é bem importante para a leitura, para a fluidez do texto. A segunda questão é relacionada ao formato dessa citação, que pode estar tanto dentro da frase quanto ao final da frase entre parênteses. É importante que essa citação inicie com letra maiúscula e que ela tenha um número de ordem dessa ilustração dentro do texto. A terceira dúvida super frequente é em relação ao tamanho das ilustrações e não há regras na ABNT sobre isso, então vocês devem usar o bom senso considerando dois fatores. O primeiro, a visibilidade, principalmente se tem alguma coisa escrita nessa ilustração, então ela deve ser legível pela pessoa que está lendo o trabalho. E o segundo fator é a estética, então se não há necessidade de ocupar uma folha inteira com uma ilustração que poderia ocupar meia folha, essa fluidez estética do texto ela também pode ser levada em conta quando a gente está considerando o tamanho das ilustrações do nosso trabalho. A próxima dúvida muito comum, e essa, olha pessoal, eu revisei as normas buscando se tinha em algum lugar e não encontrei em nenhum lugar, apesar de ter vários professores por aí que dizem que tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro, mas a questão da centralização dessa ilustração no texto não tem norma ABNT que fale sobre isso. Eu não encontrei nenhuma normativa da ABNT. Usualmente se usa centralizado, também por uma questão estética, mas dependendo da ilustração de vocês, se vocês preferirem que fique alinhado à esquerda ou à direita, não tem problema, não vai estar errado. Seguindo adiante, a gente vai ver agora as normas relacionadas ao título das ilustrações. Primeira norma é que tem que estar na parte superior da imagem. Então, primeiro vocês vão dizer qual é o tipo de ilustração, se é um desenho, um quadro, um gráfico, um mapa. Vocês vão dar um número de ordem de ocorrência no texto, então esse é o gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Esse número ele tem que estar em algarismos arábicos, e aí vocês vão colocar espaço, travessão, espaço e o título da ilustração. E aí na parte inferior da imagem, a gente vai precisar indicar
Primeiro, a fonte, isso é obrigatório. Então, se foi vocês que fizeram aquela imagem, vocês que tiraram a fotografia, ou vocês que produziram o gráfico, vocês que produziram o quadro, vocês vão colocar embaixo fonte própria. Se vocês retiraram essa imagem de um outro documento, se ela foi produzida por uma outra pessoa, vocês vão citar o sobrenome e o ano, e lá embaixo vocês vão colocar todas as informações lá na lista de referências. Abaixo da fonte, vocês vão colocar legendas, notas, outras informações necessárias para a compreensão dessa ilustração. E aí sim, nessa parte das legendas, a ABNT vai trazer que o tamanho de letra tem que ser menor que o texto, então tem que ser menor do que 12, o mais usual é que a gente use tamanho 10, e o importante é que você use um tamanho uniforme. Então, se você escolheu usar 10 nessa ilustração, você vai usar 10 em todas as legendas de ilustração. Outra regra que a ABNT traz é que o trabalho ele tem que ser todo preto no branco, mas as imagens podem ser coloridas. E a ABNT não fala nada sobre espaçamento antes e depois da ilustração, mas é usual que a gente deixe uma linha em branco entre o texto e o título da ilustração e outra linha em branco entre as legendas da ilustração e o restante do texto. E agora a gente vai para a lista de ilustrações, que também gera muitas dúvidas. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que esse é um item opcional. A ABNT ela não traz nenhuma recomendação que você precise dessa lista se você tem 3 imagens ou se você tem 10 ou mais imagens. Eu recomendo que você use se você achar que realmente vai ser útil. Então, se no seu trabalho há muitas ilustrações, se elas são importantes para o entendimento do seu trabalho, se ele é um trabalho extenso, então essa lista vai ser útil. Se ela não é útil, se você tem apenas 3 ilustrações, eu recomendo que você não coloque. Se você colocar, ela tem que estar de acordo com as normas. O título dessa lista de ilustrações ele deve estar centralizado, não numerado e com uma formatação padronizada com os outros itens pré e pós-textuais. Geralmente vai estar em caixa alta e negrito. Essa lista ela vai apresentar as ilustrações na ordem que elas aparecem no texto, citando primeiro o tipo de ilustração, o número de ordem dela no texto, espaço, travessão, espaço e o título da ilustração. E, por fim, o número da página, conforme esse exemplo abaixo trazido pela própria ABNT. A ABNT também traz uma recomendação, não é uma regra, apenas uma recomendação de que, quando necessário, a gente faça uma lista própria para cada tipo de ilustração. Então, uma lista para gráficos, outra para quadros e assim por diante. Essa divisão seria recomendada para trabalhos com muitas ilustrações. E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal para ser notificado sobre os próximos vídeos. Toda semana tem aula nova e não deixe de conferir a playlist ABNT aqui do canal. Te vejo no próximo vídeo.